Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos falando do capítulo 21, Falso Cristo e Falsos Profetas. E hoje estamos no item 9, Caracteres do Verdadeiro Profeta. Então, como nós vamos analisar o verdadeiro profeta? Reconhecê-lo quando estamos ouvindo essa pessoa falar. A sua sinceridade, o seu conhecimento intelectual, moral, as suas virtudes. A gente costuma dizer que estamos sendo observados. Essas pessoas, elas são observadas. E nós reconhecemos as virtudes. Como? Pelos exemplos. Esse profeta, ele sempre está dando bons exemplos, mostrando a sua virtude, a sua humildade, a sua honestidade, o seu conhecimento. E não é só quando ele está falando do Evangelho, mas também na sua vida. Como que ele é dentro da sua casa, com seus familiares, o seu comportamento? Quais são os exemplos de virtudes que ali aparecem? No seu local de trabalho, como que ele é com seus colegas? Como ele é com seus amigos? Ele é compreensível? Ele é benevolente? Ele é paciente? Tolerante? Vê as pessoas de uma forma humanitária? Respeita as outras pessoas com as suas diferenças? Sabe conviver com a rejeição, muitas vezes, que vai acontecer? É evidente que não somos perfeitos. Mas quantos exemplos temos na humanidade de verdadeiros profetas? Não vamos ficar citando só no nosso meio. Mas temos, por exemplo, o pastor evangélico, por exemplo, Luther King. Aquele que disse até uma frase muito conhecida: o homem chegou à lua, mas ainda não consegue amar o seu irmão. Essa frase é um exemplo de um profeta verdadeiro. Aquele que traz a lei no coração, é falar de amor o tempo todo, como o nosso modelo, que é Jesus, nos ensinou. Ele é o nosso modelo, ele é a nossa inspiração, para que sejamos cada vez melhores. Assim, o nosso querido Mestre Jesus nos mostra as suas virtudes. Nos mostra a lei que rege o universo, que é a lei de Deus, a lei do amor. Diante das nossas imperfeições, é evidente que vamos cometer alguns deslizes. Mas temos que ter consciência e corrigir a cada vez que cometemos esse erro. Mas acertar cada vez mais. Nos esforçar para que sejamos um profeta verdadeiro. Porque o bom não é aquele que fala tudo direitinho, mas aquele que dá exemplo, aquele que se esforça para ser cada vez melhor. Esse esforço conta muito. E os nossos exemplos de vida.
deixar o exemplo, para que outras pessoas observem e comecem a ver essas mudanças. Começa a visualizar, começa a influenciar o comportamento das outras pessoas. Como diz Kardec, a educação é a mudança de hábitos. Então, temos nós que auxiliar aquelas pessoas, porque profeta não é aquele que adivinha o futuro, como se vê hoje. No tempo de Jesus, era aquele que orientava as pessoas, aquele que dava instrução, aquele que mostrava o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, como foram os profetas de Jesus. Aqueles apóstolos mostravam com sinceridade, tinham as suas falhas, mas se esforçavam. Deixaram grandes exemplos nas suas virtudes e na sua trajetória. Cada um deles. Foi assim que foi construído a vida de cada um. E hoje somos nós, que estamos aqui e sendo nós observados por todos. Por isso, a nossa mudança de conduta, para que as pessoas vejam através dos nossos exemplos que estamos sendo verdadeiros, ou que pelo menos estamos nos esforçando para ser o mais honesto, o mais verdadeiro possível dentro da nossa condição. Por isso temos que, sim, estudar, buscar conhecimento e assimilar o que estamos aprendendo. E sempre procurando, no dia a dia, colocar em prática. A sabedoria é diferente do conhecimento. A sabedoria é como nós vamos vivenciar esse conhecimento adquirido por nós. A sabedoria está nesse sentido. Não adianta só conhecer, tem que vivenciar, ou pelo menos, como a gente já disse, se esforçar para viver esses momentos. E assim, com esses exemplos, trazer adeptos, trazer pessoas conscientes que futuramente, colhendo frutos, também ali vem a sementinha para os futuros profetas. E assim, a humanidade um dia será toda evangelizada. E teremos nós a paz tão desejada, que é uma conquista de cada um de nós. Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos.